Quais são os benefícios aplicáveis no HELP, né? Quais são os benefícios que a lei traz nesse programa de parcelamento instituído pela Lei Complementar 193 de 2022, destinada aos débitos do Simples Nacional das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quais os benefícios aplicáveis nesse programa de parcelamento? Primeiro, o parcelamento do débito será feito em 2 etapas, né? Então, a gente tem a primeira etapa, que é a etapa do pagamento da parcela de entrada, em até 8 prestações, né? Então, a primeira etapa, o contribuinte vai pagar 8 prestações, o que é chamado de parcela de entrada. Essa parcela de entrada é dividida em até 8 prestações, até 8 meses, né, subsequentes. Já a segunda etapa será a do pagamento das parcelas referentes ao saldo, em até 180 vezes. E sobre essa parte do saldo é que haverá a aplicação de benefícios de redução de juros, multas, encargos legais e honorários, tá? Entrada. Qual que é o valor da entrada e como é que será feita o cálculo, né? Como é que é feito o cálculo da entrada e em quantas vezes o contribuinte poderá parcelar? Então, os valores a título de parcela de entrada ou parcela inicial poderão ser divididos em até 8 prestações e será calculada em um determinado percentual, de 1% a 12,5%, dependendo da redução do faturamento em 2020, comparando com o faturamento de 2019. Essa regra está sendo aplicada não só nesse programa HELP, como também, né, nas transações tributárias, tá? Então, o que tem sido levado em conta para que haja a aplicação de percentuais de desconto e também aqui no caso o percentual que será aplicado sobre o valor do débito para fins de recolhimento da parcela inicial é a redução do faturamento entre março e dezembro de 2020 em comparação a março e dezembro de 2019, né? Então a gente vai ver na tabela aqui na sequência quais são os percentuais para cada faixa de redução de faturamento. Então, se a empresa teve uma redução de faturamento menor, ela deverá pagar uma entrada maior. Se ela teve a redução de faturamento maior, ela irá pagar uma entrada menor. Então, é inversamente proporcional à perda da capacidade econômica daquele contribuinte. Então, a gente vai ver na tabela na sequência quais são os percentuais que serão aplicados sobre o valor total do débito para fins de cálculo da prestação inicial, que sempre poderá ser dividida em até 8 prestações. Por que em até 8 prestações? Porque existe um valor mínimo para cada uma das parcelas que deverão ser pagas, né? A gente vai ver também quais são os valores mínimos. Mas caso o valor mínimo da parcela não seja atingido, né? Caso o valor da parcela seja superior ao mínimo, a limitação é de até 8 prestações. Se o valor da parcela calculado for menor que o mínimo, provavelmente essa quantidade de prestações da parcela inicial irá ser reduzida. Então, parcela inicial é um percentual do valor total do débito e, importante, sem a aplicação de benefícios, tá? Não há aplicação de benefícios sobre o valor da entrada. É um valor calculado sobre o valor total do débito que deverá ser recolhido em até 8 prestações. Esse percentual vai de 1 a 12,5% do valor total do débito. Então é importantíssimo que a gente leve em consideração isso na hora de fazer o cálculo para que se avalie a capacidade que o contribuinte tem de aderir a esse programa de parcelamento. E o saldo? Como é que vai ser calculado o saldo? O saldo poderá ter redução nos juros, nas multas, nos encargos legais e honorários. Também a depender dos mesmos percentuais de redução de faturamento. Então aqui, mesma coisa. Quanto maior for a redução do faturamento no ano de 2020 em relação a 2019, o contribuinte terá uma redução inversamente proporcional a essa redução do faturamento. Então, o contribuinte que teve uma redução de faturamento maior vai ter um desconto menor. Aliás, se o contribuinte teve uma redução de faturamento maior, ele terá um desconto maior. Se ele teve uma redução de faturamento menor, ele terá um desconto menor. Então, a gente vai ver na tabelinha aqui na sequência quais são
esses descontos. Então, o parcelamento do saldo deverá ser feito em até 180 parcelas mensais sucessivas vencidas a partir de maio de 2022, de acordo com a lei que está em vigor agora, que é a Lei Complementar 193. Então, até 180 parcelas, né? Considerando que a entrada será paga em até 8, a gente tem aqui uma limitação de até 180 parcelas, né? A quantidade máxima de parcelas que será dividido todo o débito é de 188, tá? Calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos aplicados sobre o saldo da dívida consolidada. Aí aqui existe o estabelecimento de um percentual sobre o saldo que deverá ser calculado para fins de pagamento da primeira à 12ª parcela, da 13ª até a 24ª, da 25ª até a 36ª e da 37ª em diante. Então, as 12 primeiras parcelas, depois do pagamento daquelas 8 primeiras, né, que são as parcelas da entrada, né, que a entrada é dividida em 8 prestações, então, a partir da 9ª, né, e aqui seria a primeira do saldo, da primeira à 12ª, a prestação será equivalente a 0,4, né, ou 0,4 do saldo da dívida. Né? Então, o contribuinte irá calcular 0,4% sobre o saldo da dívida para pagar a prestação 1 até 12 após a liquidação da prestação inicial, né, das 8 parcelas da prestação inicial. Da 13ª à 24ª, ele vai pagar 0,5%, 0,5. Da 25ª à 36ª, ele vai pagar 0,6%. E a partir de então, né, a partir da 37ª prestação, ele vai pagar um percentual correspondente ao saldo remanescente da dívida consolidada com reduções até 144 prestações mensais sucessivas. Né? Então, assim, os 3 primeiros anos já existe um percentual pré-definido sobre o saldo que deverá ser calculado pelo contribuinte. E a partir da 37ª prestação, que equivale aí ao início do 4º ano de pagamento de prestações, ele será o valor da parcela será um percentual equivalente àquele do saldo dividido em até 144, né? Porque assim, a partir do 4º ano, a gente tem mais 144 prestações para pagar, 144 meses. E aqui está a tabelinha, né? Com os percentuais de redução do faturamento, os percentuais sobre o valor do débito que deverão ser pagos a título de entrada em até 8 prestações e os percentuais de desconto que deverão ser aplicados sobre o saldo a ser pago em até 180 prestações. Então, se o faturamento teve uma redução igual ou superior a 0%, né? Então não houve redução no faturamento ou houve algo entre 0% e 14,99%. Aqui vamos arredondar, né? Entre 0% e 14%, a parcela de entrada ela equivale a 12,5% do saldo, aliás, do débito, né? Então o contribuinte vai calcular 12,5% sobre o valor do débito para encontrar o valor da entrada. E esse valor que ele encontrou, ele vai dividir em até 8 prestações. E o saldo vai ser pago em até 180 parcelas, com descontos nos juros e multas de 65%, nos encargos legais e honorários de 75%. E aqui eu já vou antecipar para vocês o seguinte: faturamento, redução igual ou superior a 0% significa que aquelas empresas que tiveram aumento no faturamento se enquadrarão nesta primeira linha. Então, a empresa teve aumento do faturamento em 2020 em relação a 2019, né? Em relação a março a dezembro de 2020, em comparação com março a dezembro de 2019, ela teve aumento do faturamento. Ela se enquadra nessa primeira linha. Por quê? Porque o faturamento teve uma redução igual ou superior a 10%. Tá? Entre 15% e 29%, os percentuais aplicáveis são esses. Né? Então, a entrada será equivalente a 10% do valor do débito, sem descontos, e o saldo será parcelado em até 180 parcelas com descontos de 70% nos juros e multas e 80% nos encargos legais e honorários. Então vejam que aqui, quanto maior for a redução no faturamento, menor será o percentual de entrada. Então aqui uma empresa que teve redução no faturamento de 80% para cima,
terá que pagar 1% do valor do débito a título de entrada, dividida sempre em 8 parcelas, e o saldo ele terá aplicado sobre juros e multas 90% de redução, e no caso dos honorários e encargos legais 100%. Então, aqui para a gente resumir, faturamento maior, queda de faturamento maior, haverá uma redução maior no valor do percentual de entrada, né? Melhor dizendo, faturamento com redução maior terá um percentual de entrada menor e terá descontos nos juros, multas, encargos legais e honorários maior, tá? Então, quanto maior for o prejuízo que a empresa teve nesses anos no ano de 2020 em comparação a 2019, quanto maior for o prejuízo, menor será o percentual de entrada e maior será o desconto. E aqui, nesse caso de redução igual ou superior a 80%, também se enquadram as empresas inativas. Então, aquelas empresas que estiveram inativas, comprovarem inatividade. Isso é facilmente comprovado a partir do momento em que ela entrega as declarações dizendo que está inativa, ela terá o desconto, terá a quantidade de parcelas, o percentual sobre o valor do débito menor e descontos maiores. Então, empresas que tiveram aumento no faturamento no período compreendido entre março e dezembro, em comparação ao mesmo período de 19, se enquadram na primeira hipótese, redução do faturamento maior ou igual a zero, né? Já as empresas inativas, naqueles mesmos períodos, se enquadram na última das hipóteses, redução do faturamento maior ou igual a 8%. Então, aqui, nesse caso do HELP, dentre as modalidades de transação que estão em vigor hoje, né, as modalidades de negociação que estão em vigor hoje, o que inclui as transações e esse parcelamento especial, o HELP é aquele que, ainda que ele considere como que ele imponha como condição ter havido uma redução da capacidade econômica do contribuinte entre os anos 2020 e 2019, né, 2020 em comparação a 2019, ele é o único que, ainda que tenha havido um aumento de faturamento, um aumento de receita, ele ainda concede um desconto, né? Apesar do desconto ser menor e também o percentual de entrada ser maior, ainda que a empresa tenha tido uma evolução no faturamento de 2020 em relação a 2019, ainda terá vantagem na opção pelo HELP, ao contrário das outras modalidades de negociação, exceto também aquelas de pequeno valor, né? As negociações de pequeno valor não levam em consideração qualquer aspecto relacionado à capacidade econômica do contribuinte, né? Ali é indiscriminado. Qualquer empresa que tenha tido ou não redução de faturamento poderá aderir àquelas transações de pequeno valor, mas aí é no caso só de dívida ativa, né? Aqui a gente está falando de dívida ativa também e dívidas que ainda não foram inscritas, tá?